da organização dos já me perdi, da organização. Eu estava aqui a clicar. Peço imensa desculpa. Não sei se alguém está a falar. Sou eu. Não? Sim. Ok, peço desculpa então. Então, retomando aquilo que estava a dizer, a doutora Ana Paula Labrinha, então, desde 2017, exerce o cargo de diretora da representação em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura e é também, desde 2020, a diretora-geral de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa. Passando então a falar da nossa outra oradora, Joana Lino Gaspar. Em 1997, Joana Lino Gaspar é aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido da Embaixada e depois, desde 1998 a 2005, exerceu funções na Direção de Serviços das Relações Externas da Direção-Geral dos Assuntos Comunitários. Passou também pela Embaixada de Paris e Direção de Serviços de Assuntos Institucionais e das Relações Bilaterais da Direção-Geral dos Assuntos Europeus. Já desempenhou também o cargo de adjunta do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e, mais recentemente, de setembro de 2019 até setembro de 2020, foi chefe da divisão da OTAN, da Direção de Serviços para os Assuntos de Segurança e Defesa. Atualmente é coordenadora do Centro de Estudos e Análise Estratégica do Instituto Diplomático. Com isto dito, eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, mas se não, então passaríamos já à sessão em si. E não sei se alguma das oradoras gostaria de começar primeiro ou não. Não sei. A doutora Ana Paula Laborinho, uma questão de senioridade, fala primeiro. Pronto, então passo a palavra à doutora Ana Paula Laborinho. Muito obrigada. Antes do mais, permitam-me cumprimentar a doutora Joana Gaspar, que tenho muito gosto em voltar a ver neste desafio que nos é colocado. E também, naturalmente, dizer que se trata de uma iniciativa muito interessante. Já agora, eu gostava de saber quanto tempo é que tenho para falar, que é para respeitar escrupulosamente os vossos tempos e não retirar espaço aos outros oradores. E eu confesso que já o devia ter perguntado, mas não perguntei. E por isso, se me puderem dizer, eu agradeço. Não se preocupe, doutora Ana Paula, pode falar à vontade, não somos assim tão rígidos quanto isso. Sim, meia horinha, o que lhe fizer sentir mais confortável. Eu vou tentar dizer o que tenho a dizer em 20 minutos, até para também me colocarem questões, se quiserem, e estou disponível nesse sentido. Gosto imenso de ver estudantes de relações internacionais a ter uma iniciativa como esta, porque também me faz lembrar de alguma maneira os meus próprios tempos de estudante. O meu percurso é bastante diferente do da doutora Joana Gaspar, que claro que desde o princípio teve uma opção muito nítida por uma carreira internacional, visto que está na diplomacia. Não é esse o meu caso. Mas devo dizer, gostando muito da formação que fiz e sendo-me também bastante útil, e já explicarei porquê. Eu comecei por ser licenciada em Filologia Românica, portanto, estudos portugueses e franceses. Tenho trabalhado muito na área da literatura, dos estudos literários, em que fiz o meu doutoramento. Mas quase por acaso fui parar às preocupações da língua portuguesa e eu posso dizer que esse é talvez um dos meus grandes desafios. Colégio de Sol, a penúltima rua. Agora temos aqui uma interrupção.
Mas dizer que se eu pudesse escolher outro curso que não aquele que fiz, eu escolheria Relações Internacionais, e devo dizer que muitas vezes penso que gostaria de fazer até um segundo doutoramento em Relações Internacionais, que me parecem uma das áreas mais interessantes para compreender o mundo, para compreender as nossas inter-relações. E desse ponto de vista também me permito, desde já para esgotar este assunto, dizer que a literatura igualmente nos ajuda muito a compreender as relações, talvez aí mais pessoais, mas a perceber os matizes, a perceber a complexidade do pensamento humano, que é alguma coisa igualmente importante nas relações internacionais. E daí que, como disse no início, tendo uma formação na área das humanidades, também considero que as humanidades são uma base importantíssima para o nosso conhecimento da realidade envolvente e, sobretudo, para a sua problematização, para perceber que as realidades não são planas, são complexas e temos que lidar com elas dessa forma e, portanto, os estudantes de Relações Internacionais têm uma especial responsabilidade em perceber, em estar atentos à complexidade e também ao facto de termos um mundo muito diferente, com pessoas muito diferentes e, desse ponto de vista, uma atitude que é a de entender a diferença, respeitar a diferença e trabalhar com a diferença. A minha carreira internacional, bom, a partir do momento em que eu também escolhi não apenas estudos portugueses, mas também estudos franceses. A França hoje em dia já não está tão na moda, mas a verdade é que foi um país importantíssimo ao nível das relações internacionais e um país com uma produção de pensamento, uma produção reflexiva muito grande, e também aí eu posso dizer que iniciei desde muito cedo os meus contactos com outros países que, ao contrário do tempo atual, e felizmente no meu tempo era bastante mais difícil esses contactos. Eu tenho 17 anos quando é o 25 de Abril e eu julgo que é importante saber que antes era muito difícil nós sairmos do país, para não dizer quase impossível, havia muitas limitações, havia uma barreira muito grande de contacto com o outro, mesmo que o outro fosse aqui o nosso vizinho do lado, e por isso só a partir dos meus 18 anos é que eu pude efetivamente contactar com outros países. Felizmente hoje em dia há um mecanismo que tem sido importantíssimo, os Erasmus, as mobilidades. Eu acho que os estudantes poderem hoje em dia beneficiar dessas mobilidades são logo um primeiro um primeiro impulso e diria desde logo uma forma de iniciarem as suas carreiras internacionais. No meu tempo, pela senioridade que me foi atribuída, e é verdade, no meu tempo nós praticamente não pensávamos em sair do país. Estávamos ancorados no país e mesmo nos primeiros anos, depois da Revolução, no processo democrático, é preciso dizer que Portugal só aderiu à União Europeia em 86 e por isso só a partir daí é que se tornou mais fácil esse contacto internacional. E todas as outras aberturas que se fizeram e que foram tão importantes para que Portugal hoje em dia seja uma outra coisa, aquilo que eu há muito venho designando e felizmente cada vez vejo mais referido como uma nova centralidade. Não esquecer que em 1996
cria-se a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que também permitiu outro tipo de relacionamento com esses países e um posicionamento de Portugal face à África que tem sido muito importante, não só na política internacional portuguesa, mas também no seu posicionamento em termos internacionais, portanto, não só do ponto de vista nacional, como também internacional. E aqui permitam-me aquilo que eu considero o outro triângulo, ou se calhar a outra ponta do quadrilátero, que é a relação com a América Latina e com o espaço ibero-americano. Neste momento as funções que exerço são nesse contexto, onde Portugal tem dois parceiros que, apesar de serem tão relevantes, nem sempre Portugal tem, ao longo da sua história, e ainda hoje, ainda há dificuldades de nos entendermos com os dois principais parceiros ibero-americanos, que são o Brasil e Espanha. Nunca esquecer que esses são, de facto, parceiros importantes para além de toda a América Latina. Eu falei-vos em quadrilátero e não em triângulo, porque eu acho que há outro ponto, e esse permite-me também falar um pouco da minha carreira internacional, ou pelos inícios da minha carreira internacional, porque a verdade é que Portugal também teve sempre um pé importante na Ásia, e uma relação enfim, uma relação centenária com a Ásia. É para a Índia que nós nos dirigimos no tempo no período dos descobrimentos, ou no período da expansão marítima, e quem tem alguma oportunidade de passar pela Ásia, como eu tive, vê que houve efetivamente, e que há uma visão muito positiva de Portugal. E eu tive a extraordinária oportunidade, foi por razões profissionais que fui para, foi por razões familiares que eu fui para Macau, onde acabei por, de alguma forma, desenhar todo o resto do meu percurso profissional. Macau, que estava na fase de transição para a administração chinesa, já era um território chinês, é preciso nunca esquecer que ele já era considerado território chinês, sob a administração portuguesa, e por isso tive a oportunidade de acompanhar a transição desse território para a China, e envolver-me desde princípio, desde que cheguei em 88, num processo que, como digo, determinou a minha carreira profissional, que foi precisamente o de coordenar o ensino do português nessa região. O que depois me levou numa segunda etapa desta minha dimensão internacional, a ser presidente de uma instituição, o Instituto Português do Oriente, que ainda hoje existe e que faz a transição entre precisamente uma instituição criada para fazer a transição para o período da administração chinesa, portanto instituição portuguesa, e que tinha na altura a coordenação de todo o ensino português, desde a Índia até ao Japão. E essa dimensão permitiu-me uma relação muito estreita. Nós tínhamos e temos presença de ensino do português, que acabam por ser polos muito importantes para outro tipo de relacionamento, quer económico, quer político. As bases culturais servem muito para essa ligação. Nós temos presença na Índia, claro, em Goa, mas também em Nova Delhi e até noutras cidades, na Malásia, na Tailândia, no Vietnã, claro, na China, com uma presença aí muito forte, na Coreia do Sul, no Japão, mais tarde na Indonésia, e também a partir de Macau trabalhávamos
trabalhámos muito com Timor-Leste, e isso permitiu, até pela necessidade de me deslocar entre todos esses países de forma muito frequente, de facto perceber que Portugal tem um capital de simpatia muito grande nessa região. Eu direi que é muito agradável ser português na Ásia, porque há uma imagem muito positiva de Portugal e somos vistos, enfim, de uma forma às vezes um bocadinho épica demais, excessivamente épica, como diria o Fernão Mendes Pinto, que se admirava muito nas suas viagens, segundo conta, da imagem muito positiva e grandiosa que havia de Portugal. Fernão Mendes Pinto, que é o autor da minha tese de doutoramento, portanto, que eu tenho trabalhado ao longo de muitos anos a questão da viagem. E a viagem é efetivamente um traço fundamental da nossa cultura, mas também das nossas opções de vida. Eu queria dizer aos mais jovens que as carreiras internacionais se fazem também arriscando, não tendo medo de sairmos do nosso lugar para ir para outros lugares. E acreditando que essas mudanças são sempre mudanças que podem ser, são sempre positivas. Mesmo que haja dificuldades, são sempre positivas as mudanças e a aprendizagem que fazemos em relação às outras culturas, a outras formas de vida, e por isso eu diria que o mais importante é de facto nós termos a coragem de arriscar e de sairmos dos nossos lugares para ir para outros lugares. Penso que essa dimensão hoje em dia é bastante mais simples e é bastante mais comum, felizmente. Como disse, tem sido a língua portuguesa que me tem feito viajar, que me tem feito escolher, ter opções de profissionais, e este ponto também é alguma coisa que eu gostaria de partilhar, porque a verdade é que aquilo que eu sonhei para mim, ou pelo menos que estava no meu horizonte, era ser uma professora universitária e fazer todo esse percurso, todo o meu percurso profissional dentro da universidade, onde, como vocês já disseram, eu cheguei como professora já em 83, portanto há muitos anos, e por isso poderia, como colegas meus, fazer todo o meu percurso na universidade. Não estou arrependida de não o ter feito. Acho que também é alguma coisa muito que nos pode enriquecer e que também pode enriquecer o nosso contributo para a sociedade, o podermos, enfim, pode ser uma escolha, mas acho que também para mim foi positivo ter vários percursos profissionais e não ter ficado num único. Eu não sou de mudar muito, bom, aqui já estou há quase 5 anos, eu tenho ficado quase sempre 7 anos em cada um destes desafios, sinto-me sempre parte da universidade, mas também tem sido muito positivo esta possibilidade de sair para outros lugares e de aprender muito com todas estas experiências que acabam, que me têm chegado. Devo dizer que, tanto quanto me lembro até agora na minha vida, nunca fui à procura, embora acho que isso é legítimo e deve ser feito. E hoje há muito mais capacidade para ir à procura. Neste caso foram acontecendo esses desafios, eu estou muito contente por eles. Que bom! Boa! Estamos aqui com que bom! Olha, que acho que é da Maria João. E a educação? Já está. Doutora Ana Paula, tem só o seu microfone em mute. Ok.
Mas também nesta minha carreira, embora não seja uma carreira internacional o que eu vou referir, não quero deixar de a mencionar esta parte do meu percurso, porque foi muito intenso e muito interessante. Foi a passagem pelo Instituto Camões, que também que depois se fundiu com o Instituto da Cooperação, e por isso que tinha uma parte naturalmente cultural muito forte e também internacional, mas a dimensão da cooperação internacional, que eu devo dizer que é um desafio muito interessante e que é um desafio que precisa de constantemente ser repensado. As agendas internacionais vão também repensando, e por isso o conjunto dos países vão repensando esta dimensão da cooperação, que Portugal tem como grandes dimensões importantes na cooperação internacional, a área da educação, desde a todos os níveis, a área da saúde, mas também mencionar, por exemplo, a cooperação técnico-militar, que é tão importante e que nos dá uma perspectiva de facto importante de como todos beneficiamos com o desenvolvimento. Hoje em dia, a cooperação internacional está enquadrada pela Agenda 2030 e eu gostaria, como aliás eu penso, e bem, que todas as nossas dimensões de vida hoje estão enquadradas por essa agenda, e eu gostaria, quase para terminar, e sem prejuízo de questões que me possam colocar, só dizer aquilo que é hoje a minha perspectiva também daquilo que é a cooperação, e que também é a cooperação em termos culturais e até a nossa ação cultural no estrangeiro, enquanto dimensão também internacional. Eu acho que nós temos que ter, durante muito tempo se pensou na ação cultural externa como uma forma de soft power, de poder brando. E também, de alguma maneira, a cooperação internacional se inseria muito nessa ideia do poder brando, uma forma de exercermos nosso espaço de influência. E eu aprendi ao longo do tempo que mais importante do que o poder brando são efetivamente as relações internacionais. O que é que eu quero dizer com isto? Uma relação que se faça entre pares, em que nós possamos também ouvir os outros e possamos aprender com os outros, e não ter uma posição de levar aos outros aquilo que é nosso, sem troca com aquilo que os outros nos possam dar. E é assim que eu hoje entendo as relações internacionais, e é assim que eu também hoje entendo nesta relação entre pares. É assim que eu hoje também entendo o novo cargo que assumo ao nível do espaço ibero-americano, este espaço de troca, e uma das dimensões para mim mais interessantes também deste novo percurso. É a primeira vez que eu trabalho numa organização inteiramente internacional, e esse também tem sido um desafio de aprendizagem de outras formas de trabalhar, outras formas de interagir, e temos que estar muito abertos a todas essas possibilidades. Mas um dos trabalhos que mais que mais me gratifica é o espaço de cooperação entre o Sul. Nós somos muito um país do Sul, trabalho muito com países do Sul, toda a América Latina, mas também trabalho muito com a CPLP, numa ligação estreita entre a comunidade dos países de língua portuguesa e o espaço ibero-americano, e, portanto, as línguas também servem para nos aproximarmos.
Eu disse-vos há pouco que considerava que estas relações eram um quadrilátero. Para mim, o quadrilátero é preenchido com o espaço da Ásia e, em particular, com Macau e a China, mas não há dúvida, e que, aliás, mantém o português pelo menos até 2049 como língua oficial, mas não há dúvida nenhuma que trabalharmos para a paz e trabalharmos para nos entendermos, para nos compreendermos, é alguma coisa que é muito importante e que é muito relevante numa carreira internacional. É nós ouvirmos os outros, fazermos-nos ouvir, mas termos em atenção que somos todos diferentes e temos que nos respeitar e temos que aprender a conviver. Para já era aquilo que eu tinha para, enfim, que me foi saindo, não posso dizer que foi o que eu preparei, foi o que fui pensando, mas estou também disponível para as perguntas que me quiserem fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Vamos agora passar para a Joana Gaspar e deixamos depois as perguntas para o final, para as duas oradoras que temos. Muito ótima ideia, Daniela, ótima ideia. Senhora embaixadora, não é como a gente tem que a tratar, embaixadora dos estudantes, vocês são tão engraçados. Eu queria começar por dizer que eu vou-vos falar, eu tenho uma certa experiência de falar com alunos das universidades, nomeadamente a Universidade de Coimbra, de modo que vou fazer uma intervenção mais prática e se calhar menos pessoal que a doutora Ana Paula Laborinha, que aproveito também para cumprimentar, gosto muito de a ver, tenho muitas saudades suas, já não a ver há muito tempo. Aqui estamos. E bem sei, muito bem. E de modo que a minha experiência que eu tenho adquirido com estas conversas com os alunos é que vocês estão numa fase ainda de não só muita descoberta, não é? Para pensarem o que é que querem fazer das vossas vidas, não sabem exatamente o que é que está aí nesse universo à vossa escolha, quer dizer, têm umas ideias, veem uns filmes, falam com umas pessoas, mas não sabem concretamente como é que se chega lá, nem concretamente o que é que significa ter uma carreira internacional. E, portanto, eu vou-vos falar de uma maneira muito, muito prática. Também porque faço parte de vários júris que selecionam alunos como vocês para estágios no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, posso-vos dizer o que é valorizado e o que é que não é valorizado quando estamos a entrevistar alguém, e são esse tipo de coisas que vos interessa nesta fase em que vocês, no fundo, estão a fazer a vossa própria formação. Então, primeiro que tudo, eu fiz Relações Internacionais, fui das primeiras licenciadas em Relações Internacionais e fiz Erasmus também, foi também das primeiras pessoas a fazer Erasmus, porque tinha tudo começado há muito pouco tempo, e o fazer o Erasmus foi essencial para ter a certeza do que queria fazer a seguir. Portanto, é uma coisa que eu vos recomendo a todos vocês, fazerem Erasmus, porque eu não percebo porque é que a Daniela está classificada como oradora e só se vê a cara da Daniela, não se vê a cara de mais ninguém. Portanto, mude lá essa coisa que é para não se ver só a sua cara, que senão parece que estou só a falar para si. E o fazer Erasmus e ter experiências internacionais é essencial para alguém que está a ponderar se quer dizer, para qualquer carreira hoje em dia, mas sobretudo alguém que tenha vontade de ter uma carreira internacional. Eu fiz logo o concurso de admissão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto não tive outro trabalho entre o fim da universidade e entrar para a carreira. O concurso é muito difícil, digo já, depois já falamos um bocadinho mais sobre isso, como é que é o concurso de acesso à carreira diplomática, mas tenho que vos dizer que é preciso duas coisas quando se está a encarar uma carreira internacional. É preciso ter muita preparação e, em segundo lugar, é preciso ter muito sentido de aventura, ok? Portanto, quando vocês estão a pensar, é muito giro ter uma carreira internacional quando se tem 22 anos ou 23 anos e não se tem obrigações nem responsabilidades, outra coisa é quando se tem uma família, não é? E muitas e muitos de vocês estão a pensar em ter uma carreira e estão a pensar que seja uma carreira com um determinado futuro, não é?
vos permita ter não só um certo conforto financeiro, mas também seja uma carreira atrativa e que vos desafie e que possam fazer coisas interessantes, não é? Mas que mantenha também um bom equilíbrio entre a parte profissional e a parte pessoal. Pronto. Portanto, o que é o trabalho de um diplomata? Porque há muitas vezes perguntam-me assim, é diplomata aonde? Não é uma coisa que parece, é diplomata aonde? Olha, só se pode ser diplomata num sítio, filhos. Só se pode ser diplomata num sítio. Uma pessoa que é diplomata é um funcionário público que está ao serviço do Estado, que representa, não é? Portanto, eu, sendo portuguesa, não posso ser diplomata da Indonésia, ok? Só posso ser diplomata a representar Portugal. Pronto. E o que é que os diplomatas fazem e onde é que trabalham? Portanto, há 4 sítios onde os diplomatas podem trabalhar. Podem trabalhar na sede, neste caso em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também só há uma sede dos diplomatas, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não existe outra, ok? Quer dizer, os diplomatas podem trabalhar noutros ministérios, mas a sede da diplomacia portuguesa é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Palácio das Necessidades, fica ali acima de Alcântara, e Infante Santo. Para quem é de Coimbra e que não é de Lisboa, o palácio é uma coisa cor-de-rosa, um palácio real, bonito, grande, difícil de enganar. Pronto. Depois, um diplomata trabalha também ou nas embaixadas de Portugal no estrangeiro, ou nos consulados de Portugal no estrangeiro, ou nas missões junto de organizações internacionais. Portanto, de Portugal junto dessa organização internacional. Estamos a falar, por exemplo, a nossa representação permanente junto à União Europeia, em Bruxelas, representa os interesses de Portugal junto da União Europeia, ok? Pronto. Portanto, e o que é que o diplomata faz? O diplomata, dependendo dos sítios onde está, faz coisas diferentes. Porquê? Porque na sede, um diplomata, que imaginemos, está colocado na direção que se ocupa das relações com os países do Médio Oriente, não é? O que é que faz? Acompanha, reúne informação, faz contactos com as embaixadas de Portugal nesses países, reúne uma série de informação e faz um papel de coordenação para, no fundo, depois, quando há uma decisão política a ser tomada, porque os diplomatas não são autores da política externa, são executores. Quem decide a política externa é o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não são os diplomatas executam as instruções para concretizar um determinado objetivo que foi definido pelo poder político, ok? Pronto, portanto, nós somos simples executores. Se um diplomata está colocado numa embaixada, normalmente dedica-se mais a promover as relações bilaterais entre Portugal e esse país, e que podem ser a vários níveis. Podem ser ao nível cultural, podem ser ao nível da língua, podem ser ao nível económico, comercial, e que têm ações de promoção que vão tanto desde o ensino do português no estrangeiro até à promoção dos vinhos portugueses junto dos agricultores, produtores e restauradores nacionais desse país, ok? Portanto, é um grande leque de ações de promoção, de negociação, de representação que se faz numa embaixada. Um consulado já se dedica mais especificamente à proteção dos portugueses que residem nesse país, dos portugueses que se residem no estrangeiro. E, portanto, eu, por exemplo, fui cônsul-geral de Portugal em Londres durante 4 anos, e aquilo que eu fazia era gerir uma pequena loja do cidadão, com outras competências, porque tem competências sociais também, mas há uma parte muito grande administrativa, porque as pessoas, quando estão no estrangeiro, também precisam de renovar o cartão do cidadão e registrar os filhos que nascem. Mas também há toda uma série de ações de proteção dos nossos nacionais quando estão em situações de fragilidade, seja porque foram roubados, porque foram detidos, porque são menores, porque houve um ataque terrorista, porque houve um tsunami, em que então é preciso esse apoio às pessoas, aos cidadãos. E depois, junto às missões e das organizações internacionais, são objetivos mais transversais, não é? Por exemplo, podemos ocupar-nos dos direitos humanos, ou dos direitos das mulheres, ou do clima, ou dos oceanos. Portanto, temos objetivos que já não são só exclusivos de Portugal, mas são objetivos que são partilhados por uma quantidade de Estados que se reúnem para promover determinado assunto. E, portanto, aí é um trabalho, lá está, também diferente. Isto é o que um diplomata faz, ok? E como é que isto se organiza? Portanto, há o processo de entrada na carreira, é um processo, como já vos disse, muito difícil,
e que começa logo, há sempre muitos candidatos e poucas vagas. Não abre todos os anos o concurso. A primeira prova, e é a prova que elimina mais candidatos, é a prova de português, a prova de língua portuguesa. E eu vou-vos já dizer, para quem acha que é um disparate ser a primeira prova e a mais eliminatória, vou-vos já dizer porque é que não é um disparate. E vou-vos dizer, é porque os diplomatas são comunicadores. E como é que se comunica? Comunica-se com a língua, com o domínio da linguagem. Não é? Se nós não soubermos distinguir a nuance entre o ter utilizado um pronome ou outro, ou entre utilizar um verbo ou outro, e o significado profundo das palavras, nunca vamos conseguir atingir as nuances da negociação. Percebem? E, portanto, é muito importante. De facto, é uma prova muito difícil, que as pessoas mais ou menos menorizam e não estudam, não se preparam para a prova de português e depois bem se arrependem, e que elimina normalmente metade dos candidatos. A gente diz, não é possível estudar para português. É possível, façam resumos, treinem, porque é a única maneira de se conseguir lá chegar. Depois a seguir, às provas de línguas, lá está, continuamos na comunicação, certo? Quando se quer ter uma carreira internacional, obviamente tem que se dominar o inglês, que é a língua franca da diplomacia hoje em dia, certo? Mas vocês têm tanta mais vantagem quando souberem outras línguas, estou a dizer isto em geral. Para a prova do acesso à carreira diplomática também têm que saber francês, embora seja uma prova que não é eliminatória. Depois vem a prova de conhecimentos, como vocês sabem, está dividida em 3 áreas: História e Relações Diplomáticas, Direito Internacional e Economia Internacional. Na prova escrita fazem uma pergunta de 2 dos grupos, o grupo que não dominaram na escrita fazem depois na oral. E só no fim, todas estas provas são completamente anónimas, que isto é para aquelas pessoas que acham que só entram no Ministério dos Negócios Estrangeiros e só são diplomatas os filhos dos outros diplomatas e as pessoas que têm cunhas. Portanto, as provas são todas anónimas, completamente anónimas, e só veem a cara do júri, e o júri só vê a vossa cara e conhece o vosso nome, na prova de entrevista, que é a prova final, ok? Pronto, e portanto, se calhar de 1800 candidatos, se não me engano, que é o que há agora para esta, e depois entram 27 ou 28. Portanto, tem que ser uma prova muito exigente. E em que é que consiste depois, em termos concretos, depois a vida de um diplomata? Um diplomata tem que também ter em atenção, um diplomata realiza a sua atividade profissional, sobretudo no estrangeiro, ok? Quando a pessoa vai para a carreira diplomática, não pensa que vai ficar a viver em Portugal, não. Porque a pessoa candidata-se a posto e fica normalmente períodos de 9 anos no estrangeiro, depois tem que vir a Portugal fazer 3, 4 anos e depois volta a sair para o estrangeiro. Portanto, a maior parte da carreira diplomática é feita no estrangeiro. Mas outra coisa que me perguntam muitas vezes é então, e se eu for colocado num posto para onde não quero ir? Ou a minha família não pode ir, ou por razões de saúde, ou por razões de segurança, uma questão qualquer, ou por gosto, não gosto desse país, não quero ir para aí. Ninguém é obrigado, ok? Portanto, o processo de colocação dos diplomatas no estrangeiro realiza-se através é anual, abre uma lista dos postos disponíveis que é divulgada a todos os diplomatas que estão em condições de concorrer, e nós escolhemos 5 hipóteses. E só podemos ser colocados numa dessas 5 hipóteses que escolhemos. Portanto, se não tivermos escolhido o Burkina Faso, não podemos ir parar ao Burkina Faso, ok? Pronto, portanto, não tenham medo, porque as coisas são geríveis. Mas é verdade que depois a pessoa anda a vida toda com a família atrás, não é? Isso às vezes é fácil e às vezes não é fácil, e tem que ter estômago para isso. Isso, por um lado, é uma grande riqueza, é uma riqueza enorme, a vida de um diplomata, porque 3 anos mora num país e conhece aquela cultura e conhece todos os hábitos, quer dizer, uma riqueza cultural e pessoal, civilizacional enorme que se ganha. Por outro lado, também é difícil, não vamos dizer que é fácil estar a começar sempre de novo, não é? Custa-nos a nós, custa-nos aos nossos filhos, custa um bocadinho a adaptação, custa um bocadinho, portanto é preciso pensar se tem estômago para isso. Pronto, portanto isto é a carreira diplomática portuguesa, mais ou menos em termos gerais, depois podem fazer mais perguntas em detalhe se tiverem curiosidade. Outra coisa que está à vossa, e uma coisa para, se quiserem experimentar como é que é a carreira diplomática, podem sempre candidatar-se aos estágios do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vocês, nesta altura do campeonato, já sabem que existem 2 tipos de estágios no Ministério: os estágios curriculares, para quem ainda não terminou a licenciatura,
que são de 3 a 6 meses, são não remunerados, tanto podem ser nos serviços internos do Ministério como nos serviços externos, portanto, embaixadas, consulados, missões. E depois os estágios profissionais, os PEPAC, já devem ter ouvido falar, e que são 1 ano a trabalhar num posto no exterior. E que têm outras condições de remuneração, de viagens, de seguros, todas essas coisas. Pronto, mas portanto quem está a ponderar uma carreira diplomática deve começar por ter uma experiência deste género, não é? Um estágio destes, ou mesmo um estágio do Inove Contacto, que tudo bem, é dentro de uma empresa, mas já é um gostinho do que seria a diplomacia económica, por exemplo. Sabem que é o Inove Contacto, que são os estágios da AICEP, ok? Eu não estou a falar chinês, se eu estiver a falar chinês, interrompam-me. Pronto, portanto isto é no âmbito do Estado português, ok? Mas uma pessoa pode ter uma carreira internacional, por exemplo, junto às instituições europeias ou de uma organização internacional, não é? E, portanto, aí também há caminhos específicos para, por exemplo, os estágios do Blue Book da Comissão Europeia, são muitos estágios, é uma coisa que vale muito a pena fazer, muito a pena fazer. São remunerados, e trabalha-se ou em Bruxelas ou numa delegação da União Europeia, são coisas muito interessantes e que vos dão muito traquejo para se estão a experimentar se gostam ou não gostam de ter ou gostariam ou não de ter uma carreira internacional. Portanto, experimentar nestes períodos mais curtos é bom. E para serem selecionados, porque também são processos muito competitivos, porque vocês estão a concorrer com jovens de 27 outros Estados-membros, não é? Convém ir construindo uma carreira e construindo um currículo que mostre a quem vê o vosso currículo à primeira vista que vocês saem da vossa zona de conforto, querem experimentar coisas novas, não se importam de arriscar e, portanto, aquelas coisas do serviço de voluntariado europeu, o ir ensinar inglês para as criancinhas do Camboja, são coisas às vezes curtas, 1 mês, 2 semanas, que se podem fazer nas férias, mas que mostraram a quem está a analisar o vosso currículo, que vocês não gastaram as férias do verão na Quinta da Avó a fazer surf na Praia de Carcavelos, certo? E usaram o vosso tempo livre para investir em vocês, investir em coisas que vocês que julgam que podem ser úteis também, não só para vocês aprenderem, para se desenvolverem como pessoas, ok? Todas as experiências profissionais devem ser relatadas, quer dizer, não há vergonha nenhuma em dizer que se foi a empregada da Zara, porque isso só revela que vocês já tiveram uma experiência profissional, que sabem cumprir horários e sabem acatar ordens, ok? Portanto, isso é uma coisa importante. E não interessa se foi a Zara, se foi a Primark ou se foi a Tasca da Esquina, não interessa. Dizer essas coisas é com orgulho que vocês dizem, vocês são miúdos. Vão trabalhar para onde? Não é? Quer dizer, tem que se começar a algum sítio. Portanto, tudo o que são, mas se for uma experiência internacional, não é? Melhor, não é? Se for qualquer coisa que tenha uma relação, mesmo que sejam com comunidades migrantes em Portugal, não é? Por exemplo, demonstra logo o vosso gosto pelo internacional, por outras culturas, por ir ao encontro do outro, não é? Do outro diferente de nós, não é? Sair de nós. Nas carreiras internacionais, por exemplo, o caminho das Nações Unidas também é um caminho que pode ser interessante, também é muito competitivo. As vagas são anunciadas todas as redes sociais, portanto vocês usem as vossas redes sociais não para ver o que é que a amiga comeu ontem ao almoço, porque isso não interessa nada, ok? E portanto no Instagram vocês sigam as Nações Unidas, a União Europeia, todos os serviços que tratam dos estágios e dos recursos humanos dessas organizações internacionais. É isso que vocês têm que seguir, não é? O programa de voluntariado europeu, coisas que apareçam no vosso feed, porque eu sei que vocês não vão procurar nada, vocês nem sequer leem as notícias do público ou do político na internet. Eu sei que vocês não fazem. Vocês veem aquilo que vos aparece no feed, não é? Portanto, eduquem o vosso algoritmo para vos apresentar coisas que vos interessam, ok? Portanto, vão ao encontro dessas coisas. E lá está, invistam nas línguas também, saber uma língua um bocadinho fora da caixa pode ser uma grande vantagem, já saber o português já é muito bom, óbvio, mas se souberem outra língua qualquer, e sobretudo se for uma língua que nem muita gente fale, é melhor, não é? E não mintam sobre as vossas competências. Eu conto sempre esta história de um entrevistado no próprio EPAC, que chegou lá muito lampeiro, era daqueles muito confiantes, diz que falava grego. Fala grego? Fala grego, não sei o que, lá inventou uma história, não me qual era a história. Calhou que o presidente do júri, nesse dia, era um embaixador cujo primeiro posto foi em Atenas, e falava grego.
pois não passou da primeira pergunta. O que é que aconteceu a este candidato? Teve 0. 0, que é um mentiroso, o aldrabão, certo? Portanto, quer dizer, não há vergonha nenhuma em dizer, bem, eu não falo grego, mas adorava aprender grego. Pronto. Não é? Ser honestos, quer dizer, ser... Pronto, e vocês estão nesta fase da vida em que estão a explorar, experimentem coisas, ok? Utilizem as vossas férias para experimentar coisas, candidatem-se em Erasmus, ao Serviço de Voluntariado Europeu, ainda por cima, o voluntariado, esses programas de voluntariado são todos pagos. Têm 15 dias de férias pagas na Roménia a ensinar velhinhas a fazer reciclagem. Pelo amor de Deus, quer dizer. Então não é, isto não é de aproveitar. Não é? Só, quer dizer, só o que vocês vão aproveitar de estar com outros jovens de outros países da União Europeia e o convívio que têm e aquilo que vão aprender uns com os outros, já vale a pena. E pronto, e portanto eu vou ficar por aqui, vocês devem ter perguntas e eu estou à vossa disposição para responder e acho que é mais divertido se forem vocês agora também a falarem. Obrigada. Muito obrigada, doutora Joana. Acho que foi super elucidativo para todos aqui presentes. Muito obrigada pela intervenção. Vou passar agora a palavra para a Cristina, que vai orientar mais um bocadinho aqui as perguntas. Sim, não sei se alguém para já tem alguma pergunta que gostaria de colocar às nossas oradoras. Se tiverem, podem ligar o micro e falar, senão também podem deixar no chat, como for mais conveniente. E pronto. Há aqui uma pergunta já no chat do Nuno Alves a perguntar sobre as datas da reabertura do PEPAC. Ora, ainda não temos, mas porque foi uma questão orçamental, acabou um quadro de financiamento comunitário, portanto o PEPAC é financiado em conjunto pelo Estado português e por fundos europeus, e acabou esse quadro de financiamento e ainda não foi aprovado um novo. Isso é que fez atrasar, que este ano efetivamente não pudemos ter PEPAC, mas estamos a contar lançar até ao início de verão, a lançar a próxima edição do PEPAC, portanto mantenham-se atentos ao portal diplomático, às redes sociais do Ministério e do Instituto Diplomático, porque é aí que vai aparecer o anúncio, está bem? Muito obrigada. Temos já aqui outra também. Da prova oral de conhecimentos e entrevista. Então, a prova oral de conhecimentos e entrevista são coisas completamente diferentes, não é? Na prova oral, para fazer a prova oral há duas estratégias, não é? A estratégia otimista e a estratégia pessimista. Quem ouviu o meu podcast já sabe qual é que é a estratégia. Mas então, a estratégia otimista é pensar assim: eu vou fazer na escrita aqueles 2 temas em que não domino tanto, porque mesmo assim vai-me correr bem, e deixo para o fim aquela que sei melhor para fazer na oral. A estratégia pessimista é deixa-me cá segurar a escrita fazendo aquilo que eu sei melhor e depois fico, e depois se por acaso passar, olha, logo me derrascar na prova oral com aquilo que sei pior. Eu, no meu caso pessoal, tive a estratégia otimista porque eu sou uma pessoa otimista por natureza. E então fiz, e também porque não me imaginava a fazer uma oral de economia internacional, porque não dava, não é? Não estaria aqui se tivesse feito a prova oral de economia internacional. Portanto, eu fiz na escrita economia internacional e direito internacional e deixei as relações internacionais para a oral. Quando chega à oral, não sei se vocês já viram no Diário da República, cada um destes grupos tem muitos temas, não é? São para aí 14 temas que está em cada grupo. O que acontece na oral é que temos um saquinho de veludo com umas bolinhas como se fosse do bingo lá dentro, a gente tira um número e o número que corresponde a um dos subtemas que está no Diário da República, ok? E, portanto, é à sorte, e depois a seguir vamos para a biblioteca do Ministério e temos 4 horas para preparar a prova oral, e depois a prova oral são 20 minutos de uma exposição, que depois há o júri que faz a arguência, não é? Portanto, que coloca questões. Pronto. Portanto, lá está. Quer dizer, podem ter sorte, podem ter azar. A mim calhou-me o processo Paz Médio Oriente. Na altura não havia Google
e, portanto, eu carreguei com malas cheias de livros, apontamentos, fotocópias de artigos, pela escadaria do Ministério abaixo e pela escadaria do Ministério acima para ir para a biblioteca estudar. Hoje em dia a coisa está mais facilitada, mas pronto, portanto, isto é o que consiste na prova oral de conhecimento, é uma estratégia muito pessoal, ok? Decidir se faz de uma maneira ou de outra. A entrevista, aquilo que eu aconselho é ser, como é que eu ia dizer, dentro do ser cerimonioso, ok? Isto eu vou-vos dizer, estou a falar de cerimónia porque hoje em dia vocês são muito à vontadinha, não é? É o normal, as gerações atuais são muito mais informais do que no nosso tempo. Têm que pensar que os vossos entrevistadores são pessoas mais velhas, ok? E, portanto, tratar com respeito, sendo que tratar com respeito e com cerimónia não significa andar a tratar toda a gente por Vossa Excelência, nem sair da sala às arrecuas sem se virar para trás para não virar as costas ao júri. Não estou a falar deste tipo de coisas, não é? Há uma célebre história de um candidato na entrevista que saiu da sala assim, às arrecuas, sem voltar para trás e foi daí contra um jarrão e lá se foi a porcelana, não é? Pronto, isto é uma história que aconteceu. Outra coisa que não convém acontecer é tocar o telemóvel a meio da entrevista, ok? Também não convém. Portanto, ter atenção a esse tipo de coisas. Também não convém ir vestida de uma maneira extravagante, quer dizer, vocês têm que passar a mensagem daquilo que são e valorizar as coisas boas que cada um de vocês tem, sem desviar a atenção, porque nesse dia resolveram ir com o cabelo verde, ok? Também não estou a dizer que é preciso ir de saia travada e taier azul escuro e Sabrina, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer não desviar as atenções da pessoa que vocês são. Ok? Portanto, mostrarem-se de uma maneira autêntica, de uma maneira cândida, mas mostrar e mostrar quais são as vossas motivações. Uma das outras coisas que eu disse no podcast é assim, quando vos perguntarem porquê é que querem ser diplomatas, eu sei que hoje em dia já não há aquela motivação. Eu cá quando fui para a carreira diplomática, e ainda hoje, senão não me levantava da cama, eu quero é paz no mundo. Eu sei que vocês hoje em dia já não querem paz no mundo, estão-se nas tintas para a paz no mundo. É a minha motivação. Eu não me levantava da cama se não fosse para trabalhar para a paz do mundo. Ok? E sobretudo para a contribuição que Portugal pode dar para a paz no mundo. É para isso que eu trabalho todos os dias. Mas tirando a paz no mundo, que pode ser um bocadinho Miss, não é? Miss Universo. Não é preciso dizerem isto. Também não digam que é para viajar. Eu quero ir para diplomata porque quero viajar. Porque aí vão, quer dizer, vão para a hospedeira, não é? Comissário de bordo, pronto. Não digam que é para viajar, não é? Quer dizer, por cima hoje em dia é tão fácil viajar. Portanto, há coisas que se devem errar. Agora, também devem ser sinceros, não é? Se vocês não querem contribuir para a paz no mundo, não digam que querem contribuir para a paz no mundo, ok? Mas digam qualquer coisa que seja uma motivação... Sei lá, olha, eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Outro dia tive que entrevistar, estou a selecionar estagiários para o meu serviço, para trabalharem comigo no núcleo de tradução. Tive 50 candidatos, mas só entrevistei 5, ok? Como é para o núcleo de tradução, aquilo que eu privilegiei foi as competências linguísticas, sobretudo em inglês, das pessoas que me apareceram. E a miúda que eu selecionei em primeiro lugar foi uma estudante portuguesa que está a estudar na Universidade de Birmingham e que me disse, eu estou aqui e falo com as pessoas, eu estou estudante de Relações Internacionais e perguntam-me qual é a posição de Portugal sobre este assunto. Eu não sei dizer. E eu quero saber defender a posição de Portugal perante os meus colegas. E eu pensei, isto é a motivação certa. Isto é a motivação certa para que eu vim trabalhar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. E é isso que vocês também têm que decidir muito no fundo de vocês. Quer dizer, se vocês querem vender um produto ou querem defender uma causa, não é? O que é que vocês querem? Porque vocês podem defender um produto e vender um produto e ter uma carreira internacional. Não é? Há tanta gente que trabalha nos departamentos internacionais dos bancos, nos departamentos internacionais de grandes empresas multinacionais, não é? E que vão trabalhar lá para o Jerónimo Martins da Polónia. Quer dizer, é tudo legítimo, tudo isso é legítimo, ok? Vocês têm que perceber o que é que vos motiva, o que é que conta para vocês, o que é que vos faz sentir que vocês são uma mais-valia para este mundo, não é? Ter um bocadinho essa elevação. Pronto, isso era sobre a entrevista. E agora está aqui outra. Muito obrigada.
No caso das línguas, nada, Joana. No caso das línguas, trabalhar na Europa, língua diferenciadora, inglês e francês. Eu diria o alemão. Assim, à partida, chapa, diria o alemão, ok? Eu sei que é muito difícil, mas diria, para além do inglês e do francês, diria à partida o alemão, ok? Mais coisas. Pois, não sei se mais alguém gostaria de questionar de fazer alguma perguntinha. Olá, eu sou Cristiane, também embaixadora pela Azuc, junto com a Daniela. Olha, outra embaixadora, eu gosto tanto. É o pomposo, né? É que você tem sido da universidade, já são embaixadoras, andei aqui a penar há 25 anos e nada. Eu gostaria de direcionar a pergunta às duas, e a questão é a seguinte: qual foi o desafio mais difícil na carreira, numa missão fora de Portugal, ou mesmo em Portugal? Qual foi uma situação mais desafiadora na carreira? Doutora Ana Paula. Agora dou-lhe assim a primazia. Qual foi a sua... Bem. Olha, eu tenho que dizer que foi o consulado, quando estive no consulado em Londres. Já sabia. Foi um desafio brutal. Não só o desafio em si de gerir um consulado, quer dizer, numa altura em que tinha aumentado brutalmente a imigração portuguesa para o Reino Unido, mas os serviços consulares, como estávamos na crise, não tinham sido adaptados e, portanto, havia uma grande insatisfação do público, mas sobretudo quando aconteceram os ataques terroristas. Não é? Em 2017 houve 3 ataques terroristas. Um deles foi na estação de metro que eu usava todos os dias para ir para casa. E, portanto, foi um duplo desafio. Foi o desafio do meu próprio medo que se instalou em mim. É inevitável. É inevitável pensar que os meus filhos podiam estar naquele comboio. Ok? É inevitável. Passa com o tempo, mas naquele momento é duro. A pessoa tem vontade de fazer as malas e vir-se embora para a casa da mamãe. É mesmo isso que tem vontade. E depois, por outro lado, a angústia de saber se havia portugueses envolvidos e que tinham sido vítimas dos ataques. Era muito difícil obter informação da parte das autoridades britânicas, que tratavam todas as vítimas de maneira igual, independentemente da nacionalidade. Eu estava a ser muito pressionada, não só pelo gabinete ministerial, mas pelos órgãos de comunicação social portugueses para dar uma resposta sobre se havia vítimas ou não havia vítimas envolvidas. E esse ano, com esses 3 ataques terroristas, foram 3 seguidos, mais o incêndio numa torre de apartamentos, a Grenfell Tower, onde havia 5 famílias portuguesas a morar e que ficaram desalojadas, sem nada. São sempre normalmente os desafios humanos, é aquilo que é mais difícil de gerir, é quando envolve pessoas, não é? Porque se é um tratado, quer dizer, mais cota de pesca ou menos cota de pesca. Agora, quando são pessoas, vidas de pessoas, mexe muito connosco. Portanto, acho que sim, foi esse ano no consulado em Londres, para mim foi o desafio mais difícil de superar. Eu tenho alguma dificuldade em responder à questão, porque, na verdade, as minhas fases da minha carreira não foi por estar no estrangeiro que foram mais ou menos difíceis. Foi, naturalmente, pelos desafios que se foram colocando. E eu, se calhar, poderia responder, porque é inteiramente verdade, que o meu maior desafio é o próximo. Porque também temos que ter, se calhar, esta ideia que a doutora Joana Gaspar transmitiu e que é muito, muito importante para mim, e eu espero que para todos, é que nós só podemos estar nestes lugares com muita motivação. Ao contrário do que se pode imaginar, que estes lugares são fáceis, não há lugares fáceis. E todos os lugares implicam uma grande dificuldade e são provas de resistência para as quais nós nem sempre estamos preparados, mas a que temos que responder em cada momento.
E por isso, de facto, nem sequer já penso no que é que foi difícil para trás. Só penso no que pode ser difícil para a frente. E é inteiramente assim, e de facto têm que se construir como pessoas com muita resistência, com muita capacidade de superar as dificuldades, de se ultrapassarem, no sentido de que, de facto, este trabalho, uma carreira internacional, enfim, estamos aqui muito cingidos à ideia de carreiras internacionais em termos, diria, de responsabilidades políticas e responsabilidades de representação nacional ou internacional. Mesmo eu, quando estou aqui numa organização internacional, não deixo de ser portuguesa. E, por exemplo, essa é uma questão interessante num organismo internacional, é de que forma é que nós, sem podermos defender uma posição única de Portugal, não podemos também deixar que a perspectiva do país seja diminuída em relação aos outros países. E por isso eu julgo que há um conjunto de competências emocionais e competências sociais fundamentais para quem quer assumir este tipo de carreiras. Competências sociais já foram aqui algumas transmitidas e são importantíssimas, a maneira como nos vestimos, como falamos, mas sempre com muita entrega e com muita transparência. É também importante que não sejamos vistos como figuras mais ou menos de cera, que não temos posição. Não é isso, mas obviamente é importante, digamos, alguma forma de não darmos nas vistas, ou pelo menos o mais importante não somos nós. O mais importante é o que nós representamos, é o que nós estamos a defender em nome próprio, ou ainda maior responsabilidade quando é em nome do país ou quando é em nome de uma representação. Temos que, de alguma maneira, ter alguma sobriedade e perceber que temos que escutar. Eu já vos tinha falado dessa competência de escutar o outro, tentar perceber também as razões do outro, é importante para os objetivos que queremos alcançar. Por isso, volto a dizer, o meu maior desafio é de facto o próximo, porque continuo muito motivada e só com muita motivação conseguimos ultrapassar os dias difíceis que sempre acontecem. Muito obrigada pela resposta das duas. Eu também tenho uma questão, pronto. Já percebemos então que ter uma carreira profissional nem sempre é aquela imagem ideal, que é tudo muito bonito, que é tudo muito, muito fácil, como nos filmes. Penso que isso já todos percebemos, que não é bem assim. Sabendo isto, eu gostaria de saber qual é que acham que foi, se calhar, aquela maior desilusão que tiveram ao longo destes anos em ter uma carreira internacional, ou os desafios também já foram dizendo, mas aquela desilusão em que pensava, eu tinha esta ideia que ia ser mesmo assim, mas afinal é tudo ao contrário, não é nada daquilo que eu pensei. Pronto, gostaria de saber se tem algum momento ou algum aspecto a relatar deste género. Bom, agora começo eu. É muito interessante porque eu às vezes ouço dizer, nós temos aqui também estagiários na nossa organização, e às vezes ouço falar dessa desilusão face à realidade, porque quando nós estamos em carreiras internacionais e quando temos representação, quando fazemos representação, nós estamos permanentemente a ter que negociar. E a negociação, muitas vezes, é, obviamente, não conseguir todos os objetivos, alguns ficarem para trás.
e temos que, e é muito o que eu faço, devo dizer, estou permanentemente, em quase todos os momentos, a ver o que é que eu posso salvar do essencial e o que é que eu tenho que prescindir daquilo que me parece acessório. E temos que ter muito este sentido também realista. Eu não posso dizer que alguma vez tenha ficado desiludida, o que é extraordinário, porque eu já estou nos 65 anos, já deveria estar desiludida, ou se calhar por ter essa idade, é que mas nunca me lembro de ter ficado desiludida, porque eu acho que a nossa vida tem que ser um combate. E se estamos lá pela paz, como aqui foi dito, e continua a ser o grande sentido é construir a paz, eu sei que nem todos os meus objetivos ou os objetivos que eu estou a representar vão ser alcançados. E alguém, sobretudo que está no mundo da diplomacia, tem que fazer muitas pontes, tem que estabelecer muitas pontes, sabendo que também tem que ser intransigente na defesa daquilo que são linhas vermelhas. E é essa conciliação entre diversos interlocutores e tentar chegar sempre a objetivos, é isso que é mais difícil, mas não nos podemos desiludir. Temos que sempre estar aqui acreditando que estamos a trabalhar para o melhor, estamos a trabalhar para os bons objetivos. Outra questão é se eu sempre defendi aquilo que hoje defendo. E isso nem sempre acontece. Há muita coisa e nós temos que ter a humildade de pensar, até como pessoas, que nos enganamos ou que se calhar há outros caminhos. Isso acontece, mas não devemos desiludir, devemos pensar nisso como uma aprendizagem a integrar no nosso percurso. Não sei o que a doutora Joana Gaspar tem para dizer. Doutora, é muito no seguimento disso. Eu já nem me lembro das desilusões que tive, mas lembro-me todas as vezes que fiquei desiludida foi porque me percebi que as outras pessoas não estavam lá pelo bem maior como eu pensava que estavam, porque a minha ingenuidade, também tem que se perceber que eu entrei na carreira com 22 anos. Portanto, era de facto muito nova e muito inocente e muito idealista, e portanto houve ocasiões várias em que me apercebi que as coisas não tinham corrido tão bem como eu pensava que poderiam correr, porque afinal os nossos objetivos não eram todos iguais. E lá está a história das cedências nas negociações, procurar outros caminhos. Depois é uma coisa que se aprende com a maturidade e com a experiência, sobretudo, o perceber, o saber ler a outra pessoa, saber ler a outra parte. Às vezes até nos apercebemos de desejos não ditos e que podemos ir ao encontro deles ou contrariá-los, consoante aquilo que for, lá está o objetivo da nossa negociação e do bem comum. Mas não vos posso dizer que me lembro de uma situação específica. Aquilo que muitas pessoas que eu conheço, e jovens diplomatas e jovens estagiários também, referem como ficarem, não diria desiludidos, mas surpreendidos, é com, na prática, a falta de glamour que a carreira diplomática tem comparado com os filmes. Porque nos filmes os diplomatas estão sempre muito bem na vida, vestem-se lindamente, vão a festas constantemente, festas glamourosas, bebem champanhe, comem lagosta, estão em banquetes em salas de palácios reais fabulosos, não é? Dão só com a mais fina flor da sociedade do país onde estão colocados. E isso, vamos lá ver, tem uma parte de verdade. Eu até vos posso mostrar uma fotografia de quando eu fui a Buckingham Palace ao banquete de Natal oferecido pela rainha ao corpo diplomático. Meninas, foi qualquer coisa. Vestido comprido, com decorações, luvas assim, daquelas altas à princesa. Coisa espetacular, aquilo encheu-me completamente as medidas. Ou ir à Ascot, às corridas de cavalos também, ali ao lado da rainha e da princesa Ana, que é uma coisa, hein? Isto é verdade. No entanto, isto coincide, pode ser no mesmo dia, com uma necessidade de polivalência e de chegar e de resolver uma multiplicidade
assuntos em que a pessoa pode estar a preparar a recepção do dia de Portugal na Embaixada, que vai ser às 6 da tarde, e estar ao meio-dia a fritar os croquetes porque a cozinheira ficou doente e não há lá ninguém para fritar os croquetes. Isto pode ser exagero. Não sei se é. Mas isto acontece. E eu acho divertido. Já agora, lembro-me muito bem que a atual Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a Ana Paula Zacarias, lembro-me muito bem de uma vez ela a varrer a sala, porque era preciso alguém varrer a sala, e portanto ela pegou na vassoura e varreu-a. E isto é alguma coisa, talvez as mulheres estejam mais preparadas para isso, mas é alguma coisa que eu acho que temos que nos habituar. Não é só das mulheres. Enfim, um diplomata também bastante conhecido, me lembro, que quando foi cônsul, e num lugar já de relevo, percebeu que era preciso pintar as paredes e não tinha dinheiro, e foi ele no fim de semana que foi para lá pintar. E, portanto, é por isso que eu digo que as competências sociais e emocionais são muito importantes. E já agora aquilo que a doutora Joana Gaspar disse a propósito de nós estarmos tão atentos que percebemos a forma de falar, o não dito, o estar muito preparado para o que não está a ser dito, mas está a ser dito. Portanto, há todo um conjunto até de outro tipo de interpretações e que é fundamental, e que os diplomatas, enfim, já mais avançados, têm muito, muito presente no seu trabalho constante. Muito obrigada, acho que foi bastante esclarecedor. E também surgiu aqui também mais uma questão no chat da Inês Monteiro, dirigida à doutora Joana Gaspar. A preparação, já estou a ver aqui, para os temas e subtemas. É assim, não vale a pena estressar, sobretudo se vocês não são alunos de Relações Internacionais, são alunos de Direito, ou de Economia, ou de outros cursos qualquer, porque qualquer pessoa de qualquer licenciatura se pode candidatar à carreira diplomática, e temos, nomeadamente, entre nós, médicos, engenheiros, economistas, portanto, nem toda a gente que entra na carreira diplomática é originária de cursos de Relações Internacionais, não é? Pronto. Portanto, aquilo que eu aconselho é ter uma boa preparação, ler qualquer coisa, não é? Ler um bom manual de história diplomática, de história. Existe o Germano Saraiva, se não me engano, tem uma coisa pequenininha, breve história diplomática portuguesa, convém ter uma mínima base. Depois há uns calhamaços melhores, eu tenho aqui sim um calhamaço, olha, vou-vos mostrar para vocês verem. Olhem a grossurazinha desta coisa, assim, peraí. Estão a ver? Chama-se espera, assim. Modern Diplomacy. É o Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Não é preciso dizer isto, mas quer dizer, ter umas ideias gerais sobre quais é que são os temas que estão em cima da mesa nas relações internacionais. Mas, sobretudo, ter um acompanhamento à atualidade, não é? Quer dizer, eu sei que vocês não veem o telejornal. Tudo bem, não vejam o telejornal. Mas leiam o Financial Times. Não é? Escolham um meio de comunicação, quer dizer, sigam a Foreign Affairs, por exemplo. Ainda por cima, tudo isto hoje em dia é tão fácil de aceder, está tudo online, tudo em PDF, é só descarregar, quer dizer, 2 cliques quer dizer, isto no meu tempo não era nada assim. Mas, portanto, escolham um meio para acompanharem a atualidade internacional, ok? Para se manter. Agora, não vale a pena estressarem no sentido em que o que é que interessa, o que é que estão os avaliadores estão a avaliar nestas provas. Estão a avaliar, por um lado, o vosso conhecimento tem uma mínima noção de qual é o tema, mas, sobretudo, se têm uma noção crítica de porque é que esse tema é importante para Portugal. Ok? Portanto, é na perspectiva de Portugal. Quem está à carreira diplomática portuguesa vai defender o interesse externo de Portugal, não é? Portanto, conseguir fazer uma ligação dos vários temas que estão em cima da mesa a um interesse nacional, comprova a vossa capacidade de ligar assuntos, não é? Na perspectiva certa.
Portanto, em termos do ler, acho que sim, acho que devem ler, devem acompanhar, devem, quer dizer, aquilo que vos disse ao princípio, eduquem o vosso algoritmo para vos aparecerem coisas interessantes no vosso feed. Depois está aqui outra pergunta. O processo de candidatura e seleção dos estágios do PEPAC. Pronto, há uma série de critérios objetivos, não é? Portanto, se as pessoas são organizadas quando se candidatam, têm que ter uma licenciatura, mas têm mais pontos se tiverem mestrado, e mais pontos se tiverem doutoramento, e mais pontos se tiverem certificados de línguas para mostrar, e mais pontos se tiverem certificados de estágios ou de comprovativos profissionais para apresentar, tudo com provas, não pode ser só de boca, não é? Porque depois há aquele que sabe grego. Pronto, portanto, todas essas coisas contam. Se, por exemplo, para o próprio PEPAC, se já tiver um estágio PEC no Ministério, conta mais pontos. Ou na Comissão Europeia, ou um Blue Book, portanto, um estágio internacional, que tenha tido uma experiência de trabalho internacional. Conta mais pontos do que uma experiência de estágio na Câmara de Comércio Luso-Árabe, ok? Pronto. Tem estas diferenças, não é? E depois, todos os candidatos que reúnem os critérios mínimos vão à entrevista. Portanto, o PEPAC, vocês sabem, tem duas áreas, a diplomacia económica e a política e consular. Todos vão, há dois júris diferentes, portanto, um júri para a parte da diplomacia económica e outro júri para o política e consular. E depois vão todos à entrevista. Vão todos à entrevista. A entrevista normalmente é rápida e é para se ter um bocadinho a noção de quem é a pessoa, de como é que comunica, quais é que são as suas, quer dizer, o que é que retirou das suas experiências e do seu currículo. No fundo, se aquela pessoa pode ou não pode ser uma mais-valia numa embaixada portuguesa. E aí nós não estamos à espera de pessoas com o conhecimento, ok? Estamos à espera de pessoas que revelem as qualidades, porque são despachadas, porque são polivalentes, porque são... Olha, vou-vos dar um exemplo de uma entrevista do PEPAC que eu fiz e que eu acho que é muito elucidativa disto que nós procuramos. Era uma miúda que tinha tido uma experiência dessas de voluntariado internacional no Camboja. E então contou-nos que tinha chegado ao Camboja, ao sítio, à aldeiazinha perdida na selva, onde ia dar aulas de inglês aos meninos, e quer dizer, a organização aqui daquilo falhou, e de modo que ela não tinha casa, a casa que lhe deram era tipo uma barraca, uma cabana, mas sem água canalizada, sem eletricidade, sem móveis, nada, ela ali perdida no meio de quase ninguém que falava inglês, nem coisa nenhuma, não é? Ali perdida, e eu pensei de mim para mim, o que é que uma pessoa normal nestas circunstâncias, uma miudinha, quer dizer, de 21 anos, ou o que era, 20 anos que ela tinha, o que é que faz? Vai-se embora, não é? Pois o que é que ela fez? Ela ligou-se ao Facebook, encontrou um grupo de portugueses residentes no Camboja, entrou em contacto com eles, arranjou outra casa, entrou em contacto com a organização, arranjou outra aldeia, outra escola, uma solução, passado uma semana estava instalada e ia aproveitar imenso o voluntariado dela. O que é que isto me diz a mim? Diz-me que isto é a pessoa que eu quero ter. É uma pessoa que se arrasca, que aprende, que resolve. E que resolve com bom senso, não é? Outra que entrevistei durante a pandemia, coitada, foi apanhada em Itália, estava a fazer voluntariado num centro de apoio a deficientes. Chega a pandemia e todos os funcionários, ou uma grande parte, 80% dos funcionários, ficaram fechados em casa e não quiseram mais sair de casa com medo da pandemia, e havia ali aquelas pessoas todas que estavam dependentes no centro, não é? E a miúda era estagiária. A mãe dela, ao telefone, a dizer, vem-te embora já imediatamente, porque está aí uma pandemia e isso é o sítio pior. E ela não foi. Ela ficou com o risco, efetivamente, de apanhar a doença, mas ficou porque sentiu que havia pessoas que precisavam dela. E, portanto, isto é uma pessoa que, esta situação, descreve uma pessoa com uma alta responsabilidade e um alto sentido de entrega, não é? Pronto, portanto, quando vocês vão à entrevista, então estas experiências não precisam de ser tão dramáticas nem tão extremas, ok? As pessoas normais também. Não nos interessa saber que vocês, quer dizer, têm um grande conhecimento na área de direitos humanos. Ótimo se tiverem, ok? O interesse é saber se têm as condições e a apetência e a vontade de aprender.
de se entregarem, de estarem motivados para saírem, e depois não me digam assim, eu gostava muito de ficar em Madrid, porque é mais perto de casa. Isso não vão, não é? Não vão, eu tenho que saber se aquela pessoa está disponível para ir para a Indonésia, e se for para a Indonésia, se consegue orientar, não é? Ou se vai ficar paralisada porque é um país muçulmano, por exemplo, não é? Pronto, isto na entrevista e no processo de seleção, aquilo que se vê muito, porque vocês são muito novos, portanto nós não estamos à procura do conhecimento que vocês possam ter sobre algum assunto, vocês vão aprender, interessa é perceber se a matéria-prima é uma matéria-prima moldável, que há bom senso, que há entusiasmo, que há vontade de aprender ou não. É basicamente isso que consiste a seleção do PEPAC. Está ali uma mão levantada, Cristina. Pois era isso que eu ia dizer. Pode falar. Não sei se ainda aí está. Roda, seja. Olá, boa tarde. Com a câmara, que eu não falo para sítios coisas pretas. Certo. Certo. Ok. Não sei se me consegue. Estou a ver muito bem. Sim, senhor. Força. Boa tarde. Então, a minha questão seria relativamente ao processo não só de ingressão, mas também de candidatura em todos os estágios que mencionaram. Não vi a importância da média, mas por acaso fala-se muito que a média, por exemplo, da licenciatura, do mestrado, tem muito a seguir. Então não é relevante at all. Para a carreira diplomática, para o concurso para a carreira diplomática, não. Não é de todo relevante a média. Não. Ok? Claro que, quer dizer, uma pessoa que está habituada a estudar tem outra facilidade em fazer as provas, lógico, não é? E uma pessoa que está habituada a estudar normalmente tem boa média, digo eu. Mas não, para o concurso de acesso à carreira diplomática, a média não conta absolutamente nada e para os estágios também não. Ok, muito obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão que gostaria de colocar. Acho que no chat também não tem nada. Não, Cristina, já estamos aqui há muito tempo e a doutora Ana Paula precisa de ir trabalhar. Sim, então eu se calhar dava por terminada e queria desde já agradecer pela vossa presença. Acho que foi mesmo muito enriquecedora e também uma tomada de consciência em certo sentido, porque lá está, há sempre uma ideia muito bem pintada acerca do que é ter uma carreira internacional, mas depois também há sempre o outro lado que que às vezes as pessoas se esquecem, e então acho que nesse sentido foi muito bem atingido. Por isso, não sei, acho que podemos dar por terminado, não sei, Daniela ou Cristiane, se querem dizer alguma coisa, se querem acrescentar alguma coisa. Quero apenas agradecer mais uma vez a todos os que estiveram presentes, tanto a estas excelentes oradoras, a doutora Joana Gaspar e a doutora Ana Paula de Lourinho. Muito obrigada por terem dedicado parte do vosso tempo para passar aqui um bocadinho connosco e dar em primeira mão o vosso input e as vossas experiências neste campo. Muito obrigada. Digo só aos restantes participantes que amanhã vamos ter outra sessão, vai ser a terceira sessão deste evento, às 2h30 novamente, desta vez com a Elisa Perniza e com a Daniela Prada. Espero ver-vos amanhã e novamente muito obrigada. Passo a palavra agora para a Cristiane. Agradecendo a presença de todos, especialmente da doutora Ana Paula Laborinho, a senhora Joana Gaspar, e obrigada. Doutora Ana Paula, foi um gosto, as senhoras embaixadoras também, muito obrigada. Foi Boa um sorte para grande todos. prazer ouvi-la. Muitos parabéns pelas suas intervenções tão pragmáticas e muito bom trabalho. Foi um prazer, muito obrigada. Igualmente, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Até breve.